Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais uma aulinha de ciências. Na atividade de vocês hoje, vai estar falando mais sobre as transformações da energia. Então, eu vou fazer apenas uma introdução, falando sobre as fontes de energia, quais são os tipos de fontes e como é que se dá então essas transformações de energia. Então, as fontes de energia elas são classificadas em fontes primárias e secundárias. As primárias ela ocorrem livremente na natureza, né? Ou seja, tem um petróleo, onde nós podemos tirar do petróleo bruto diversos tipos de fonte de energia, né? Porque lá temos do petróleo bruto é onde é tirado o diesel, o combustível, gasolina e temos vários outros. A energia que é proveniente do sol, da água, do vento, do gás natural. Então, esses tipos de fontes primárias são aquelas que a gente encontramos na natureza. As fontes secundárias são obtidas a partir de outras formas de energia. Então, eletricidade, ou seja, a gasolina, que no caso que é proveniente do petróleo, né? E o petróleo bruto também, que é o diesel, que é uma parte de um tipo de combustível que é proveniente também do petróleo. Então, não misturem, tá? Fontes primárias, ou seja, é aquela que podemos tirar da natureza. O que nós tiramos da natureza? Da natureza tiramos o petróleo bruto. A partir do petróleo bruto, conseguimos fazer uma fonte secundária de energia, que no caso é a gasolina, é o petróleo, é o diesel, tá? Então, secundárias são aquelas que são obtidas a partir de outras formas, né? Igual, por exemplo, que eu citei agora do petróleo bruto, que é um tipo de fonte primária. As fontes de energias primárias, elas podem ser renováveis e não renováveis. Então, as fontes renováveis renovam-se continuamente na natureza, sendo por isso inesgotáveis. Pode levar um grande período de tempo para que essas fontes se tornem disponíveis novamente para o meio ambiente, mas elas vão estar sempre presentes. E então é um tipo de fontes renováveis, ou seja, são aqueles tipos de fontes de energia que estão presentes na natureza. Por isso se tem, então, hoje uma grande demanda na utilização desses tipos de energia, mas o uso de forma inconsciente vai fazer com que essas fontes renováveis acabam se esgotando, porque a natureza ela depende de um certo período de tempo para recompor essas fontes de energias renováveis na natureza novamente. Fontes não renováveis. Suas reservas se esgotam, pois o seu processo de formação é muito lento, comparando ao ritmo de consumo que o ser humano faz delas. Então, as fontes não renováveis já é um tipo mais de fonte de energia mais preocupante, porque utilizou e acabou, não vamos conseguir mais reutilizar essa energia, ou seja, ela vai esgotar e ela vai acabar. Então, por isso que todos esses dois tipos de fontes de energia, tanto renováveis como não renováveis, vai depender muito da consciência do ser humano. Fontes renováveis de energia. Então, o Sol, né, a energia provinda do Sol pode ser utilizada para produzir calor, que é utilizada a partir dos coletores solares, né, ou seja, nós temos as placas aí fotovoltaicas, né, onde vai gerar a eletricidade. Então, o Sol ele permite dois tipos de energia, o calor e eletricidade, né? O vento, essa energia pode ser utilizada para produzir eletricidade através de aerogeradores, né? Ou seja, aquelas hélices ali, o vento vai fazer com que elas se movimentem e dentro dela tem uns geradores que vão armazenar energia. A água, ou seja, constrói-se barragens hidroelétricas para produzir eletricidade, ou seja, tem umas turbinas ali, conforme então a água vai passando por essas turbinas, elas começam a girar numa velocidade altíssima, e aí dentro daquelas turbinas tem os geradores também que vão fazer com que essa água, com que a energia que vem dessa correnteza da água seja armazenada.
A biomassa, que consiste no aproveitamento da energia acumulada nos combustíveis e em plantas com elevado teor energético, né? Ou seja, a biomassa nada mais é do que, por exemplo, eu pego restos orgânicos, né? Então, qualquer tipo de restos orgânicos, de folhas, de combustíveis, tudo, por exemplo, utiliza-se lá a cana, né, para fazer um tipo de combustível, que é o álcool, né, o álcool etílico, e aí acaba que o bagaço da cana ali ele pode ser reaproveitado, porque o bagaço da cana vira biomassa, então o resto de plantas são os tipos também de fontes de energia renováveis. Fontes de energia não renováveis. Essas fontes de energia são combustíveis fósseis, né? Ou seja, são aquelas que estão disponíveis na natureza, só que elas podem se esgotar, porque para elas se tornar disponível novamente para o meio ambiente, elas levam um longo período de tempo. Então, são o gás natural, o petróleo e o carvão mineral, né? São tipos de fontes não renováveis que estão disponíveis na natureza, porém levam tempo para se tornar disponíveis para o meio ambiente, ou seja, para o homem poder utilizar de novo. Por isso, a importância do uso consciente desses tipos de energia. Então, uma parcela da eletricidade que utilizamos provém desses combustíveis produzidas em centrais térmicas a partir do calor liberado pela queima deles, utilizados para mover as turbinas das centrais, né? Ou seja, queima-se então tanto o carvão mineral como o petróleo e o gás natural, e isso também faz com que movimente as turbinas nas centrais térmicas, né? Dentro dessas turbinas também há geradores que vão fazer o armazenamento da energia provinda dessas fontes de energia não renováveis. Temos também a tipo de energia nuclear, né, que provinda de materiais radioativos, né, no caso o urânio, que também se pode produzir energia elétrica nas centrais nucleares. Nessas centrais, a fonte de energia é normalmente o urânio, lembrando-se que esse tipo de fonte de energia não é o mais indicada porque é um tipo de energia contagiosa e perigosa, porque a energia nuclear ela é muito forte e se tiver algum tipo de vazamento, podem causar danos severos nas pessoas, causando câncer ao longo do tempo e até mesmo morte. Para você que tiver alguma curiosidade para saber o que essa energia nuclear pode causar, procura aí na internet depois um documentário sobre o acidente do Ceso 137 em Goiânia, que foi um dos maiores acidentes radionucleares do Brasil, tá? É muito assustador de ver, porém é interessante saber a curiosidade e também o grau de perigo que isso tem, né? A energia nuclear. Formas de energia. Classificamos as formas de energia de acordo com os efeitos que ela produz. Então, a energia solar é uma energia associada à radiação provinda do Sol, né? Então, a energia solar é a energia que vem do Sol. Energia luminosa é uma energia associada à luz, né? Por exemplo, a luz de uma vela, de uma lâmpada, a luz do sol. Então, a luz da televisão é um tipo de energia luminosa. Então, tudo que emite luz é um tipo de energia luminosa. Energia hídrica, né? Energia proveniente da força das águas, né? Então, é um tipo de energia. Energia das ondas, energia associada às ondas do mar ou aos desníveis das marés altas e baixas, ou seja, é o que provoca se uma onda ela vai vir alta, se uma onda ela vai vir baixa. Então, é o tipo de onda de energia que tem nas ondas. Energia geotérmica, né? Energia associada ao calor proveniente do interior da Terra, o que vocês estudaram lá no sexto ano, né? Sobre crosta, manto, núcleo, que são os componentes que compõem a estrutura do nosso planeta Terra. Então, lá tem um tipo de energia que é chamada de energia geotérmica. Energia eólica, energia associada ao vento, né? Então, já falamos sobre ela. Energia sonora, ou seja, são aquelas energias que emitem sons. Energia elétrica, energia associada à corrente elétrica. Energia térmica, a energia associada às trocas de calor entre corpos, né? Não só calor, mas também frio também, né? Por exemplo, a geladeira é um tipo de energia térmica, né? Mantém lá
a temperatura fria, né? Energia química, energia associada às reações químicas ou àquela quebra de ligações químicas existentes em toda a matéria, ou seja, as comidas, né? Quando nós ingerimos comidas, então a quebra desses nutrientes dentro do nosso corpo, por exemplo, o arroz que você come é um tipo de carboidrato, mas dentro do nosso corpo as reações químicas que acontecem lá dentro transforma todo o carboidrato que nós consumimos em açúcar. Então, por isso, ver uma pessoa que tem diabetes fala assim, não pode comer arroz, o arroz normal, tem que comer um arroz mais integral, né? Porque a quantidade de carboidratos, ela vai ser quebrada e vai ser transformada em glicose, ou seja, que é açúcar. E essa açúcar vai para o nosso corpo, para o nosso sangue. Então, quem tem diabetes, que não pode consumir altas taxas de glicose, ou seja, de açúcar, não pode consumir muitos carboidratos. Então, existe então a parte dessa energia química também que pode ser proveniente da quebra dessas ligações químicas existindo em qualquer tipo de matéria, tá? Não só nos nossos alimentos, né? Mas eu citei um exemplo que é dos nossos alimentos. Energia nuclear, que é a energia liberada numa reação nuclear, ou seja, em processo de transformação de núcleos atômicos. Tem a energia de biomassa, a energia associada à matéria orgânica, ou seja, de origem pode ser animal ou vegetal, né? Lembrando que a energia de biomassa sempre são os restos orgânicos, tá? Então é o resto de um animal, o resto de um vegetal. Então tudo isso é a biomassa. Energia cinética é uma energia associada ao movimento, né? Diretamente proporcional à velocidade do corpo, né? Então, conforme, por exemplo, na imagem, o homem está paradinho aí e o carro está passando. Então, em relação a um homem, o carro está em velocidade, né? Que o homem está parado e o carro está passando. Então, é um tipo de energia cinética. Energia potencial gravitacional é energia associada à posição de um corpo em relação a um nível de referência, né? Ou seja, no caso, o homem aí, ele está pulando lá em relação ao chão, né? Então, a gravidade vai fazer com que ele desça, a força da gravidade. Então, é um tipo de energia potencial gravitacional. Energia potencial elástica, né? É energia associada a deformações elásticas. Por exemplo, se eu vou esticar uma mola ou um elástico, eu vou deformar ela. Então, eu pego uma molinha aqui, vou esticar ela, ela vai deformar, ou seja, ela vai ficar maior. Mas, na hora que eu soltar essa mola, ela tem a capacidade de voltar ao seu estado original, né? Ou seja, então, essa deformação ela vai voltar ao seu estado original. Então, isso é um tipo de energia potencial elástica. E a energia mecânica é a soma das energias potencial, ou seja, tanto elástica como a gravitacional, e a cinética do corpo, né? Que é aquela que é relacionada ao movimento. Então, todos esses são tipos de transformações de energia. Na atividade de vocês, vamos falar mais só dessas transformações de energia que acontece com a energia elétrica aqui que está dentro da sua casa mesmo. Por exemplo, no seu chuveiro, a energia elétrica ela é transformada em quê? Em energia térmica, né? Porque quando você coloca na água aí quente, então ela vai se sair quente, então a energia térmica vai ter troca de calor e também vai fazer um barulho o chuveiro, não vai? Então a energia térmica não, desculpa. Energia elétrica vai ser transformada em um tipo de energia sonora também, porque vai sair um som do seu chuveiro. Do mesmo jeito é a geladeira. A energia elétrica ela vai ser transformada em energia térmica, porque no caso vai fazer com que os seus alimentos, sua geladeira tenha uma certa temperatura fria, né? E também a geladeira sua não faz barulho, então também vai ter um tipo de energia sonora também na sua geladeira. Sua televisão é um tipo de energia elétrica que vai ser transmitida, transformada em uma energia sonora, porque quando você olha para a sua televisão, vai sair sons, então é um tipo de energia sonora. Outro exemplo de energia que é transformada a partir da energia elétrica na televisão é a energia luminosa, porque não sai luz na sua televisão, então é a energia elétrica que está sendo transformada em energia luminosa. Fogão é um tipo, os elétricos, né? O fogão elétrico lá é um tipo de energia elétrica, quando você liga ele na parte elétrica, e vai ser transformada em energia
térmica, porque vai trocar calor, né? Vai fazer com que a chama do seu fogão acenda. Então, tem vários tipos de transformações de energia que acontecem dentro da sua casa. E é sobre isso que a nossa atividade de hoje vai falar. Qualquer dúvida, estou aí, então vamos já exercitar, né? Fazer nossas atividades. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês e podem me chamar. Tchauzinho e tenham uma boa aula.